27 ao 30, os últimos 3 versículos do capítulo. Ok? Perfeito. Vamos ler juntos? Então vamos lá. O mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito e em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de Deus de que eles serão destruídos e vocês serão salvos, pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Estamos juntos nessa luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Irmãos, nós estamos então estudando a carta de Paulo aos Filipenses. Toda vez que eu prego agora, então eu sempre faço uma introdução mais ou menos parecida, para a gente contextualizar. Algumas pessoas já ouviram, outras pessoas talvez seja a primeira vez. Mas essa carta de Filipenses, ela é uma carta que eles falam que é uma carta de exortação, mas de amizade ao mesmo tempo. Você vê que Paulo tinha um relacionamento muito íntimo com esse pessoal aqui, lá dessa ilha, agora fiquei em dúvida, de Filipos, ok? Desse local, ele tinha um relacionamento muito próximo deles, eles eram cooperadores dele na fé, ajudavam ele. Então você vê que é uma carta que é muito íntima, uma carta que ele mandou ali para pessoas que eram amigos dele. Mas é uma carta em que ele aproveita para exortar também a igreja. E a gente sempre fala na introdução, o quê? A gente fala na introdução que o contexto dessa carta, quando ela foi escrita, está nos versículos 27 e 28. E hoje nós chegamos nos versículos 27 e 28. Esses 2 versículos dizem para a gente o contexto, o porquê que Paulo escreveu essa carta. Paulo fala, inclusive, no versículo 27, ele fala assim, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito. Paulo pretendia visitar esse pessoal de novo, percebe? Quando eu for vê-los novamente, ele tinha esse plano. Mas o que ele tinha para falar era tão urgente que não deu tempo. Ele não podia esperar ele ter uma oportunidade de ir lá visitar eles. Ele precisava... Hoje eu esqueci. Hoje ele precisava... Mas está gravando. Inclusive, já que a gente fez essa pausa, né? Os irmãos talvez estejam pegando pela metade a série de Filipenses. Está tudo lá no YouTube da igreja, certo? Então, procura o YouTube da igreja. Tem as pregações todas de Filipenses lá. As pregações que o Túlio tem feito em João também. Está tudo lá. Os irmãos podem acompanhar, certo? Tudo que está sendo pregado todo domingo. Mandar para as pessoas, né? Para abençoar as pessoas. É isso. Então, o que Paulo tinha para falar para esse pessoal era tão urgente que ele resolveu mandar uma carta. A gente acha isso tão simples, né? Mandar uma carta. O investimento para mandar uma carta naquela época, se a gente fosse trazer para hoje, o valor é na casa de centenas de milhares de reais que eram gastos para mandar uma carta. O papel já era caro, aí para mandar a carta ia ter que contratar alguém para enviar, aí esse cara que ia enviar tinha que ter um soldado para guardar ele. É muito provável que ele ia ter que passar em alguns lugares e pagar algumas taxas, algumas coisas. Não era simples mandar uma carta. Então Paulo estava investindo no reino aqui quando ele mandava essa carta. Então você vê que era algo tão urgente que ele tinha para falar para a igreja que ele não pôde esperar ele voltar lá. Ele teve que mandar uma carta para que essa mensagem chegasse o quanto antes para a igreja de Filipenses. E qual era o contexto lá na igreja deles? Que a gente sempre está falando toda semana, desde o primeiro dia que a gente pegou Filipenses, que é o quê? Eles estavam sofrendo algum tipo de pressão, tanto interna quanto externa. Você vê nesses versículos aqui. Nesses versículos Paulo está falando muito sobre unidade. Então ele fala que tem essa pressão interna, né? No versículo 27, né? Ele fala, saberei que vocês estão firmes, unidos em um só espírito, um só propósito. Ele está preocupado com essa unidade. E ao mesmo tempo ele está preocupado com uma pressão interna, porque parece que tem gente que está perseguindo eles. E ele fala no 28, não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Então esse é o contexto de uma igreja que estava sofrendo algum estremecimento ali interno e também alguma pressão externa. Então, como a gente sempre tem dito, isso é muito relevante para nós, né? Nós estamos plantando uma nova igreja na nossa cidade. Eu sei que o desejo dos irmãos é o mesmo desejo que o meu, é o nosso desejo,
de que a nossa igreja seja uma igreja bíblica, uma igreja centrada no Evangelho, uma igreja que busca a maturidade cristã de seus membros, que tem amor pelas almas perdidas, né? A gente está trabalhando até num slogan, né? O slogan é uma igreja centrada em Cristo para o bem da cidade. E é isso que a gente pensa, a gente quer uma igreja centrada em Cristo para o bem da nossa cidade. Nossa cidade precisa de uma igreja centrada em Cristo, né? Então, é muito relevante estudarmos aqui a carta de Filipenses. Eu entendo que para o momento que a gente está vivendo como igreja é super relevante, né? Então, a preocupação de Paulo na carta aos Filipenses não é tanto com o conteúdo do Evangelho. A preocupação de Paulo é que o Evangelho avance, que o Evangelho prossiga. Sobre o conteúdo, sobre o que é o Evangelho, ele fala muito na carta aos Gálatas. Em Filipenses ele está preocupado para que o Evangelho avance, para que ele seja ouvido, para que ele se propague, certo? E o Evangelho avança no mundo, o reino de Deus avança no mundo, na mesma medida em que o Evangelho avança dentro do próprio crente. Então, quando o Evangelho avança dentro da nossa vida, o Evangelho avança para fora. Por isso que ele começa falando, o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. O que são as boas novas? São o Evangelho. Tem um autor que ele chama Carson, ele é um dos mais sábios que a gente tem da nossa época aí. Quando ele pega esse versículo 27, ele faz um comentário lá no livro que ele tem de comentário, ele fala assim, em todas as eras, inclusive na nossa hoje, o que mais impede o Evangelho de avançar são os próprios cristãos. Em todas as eras. O que mais impede o Evangelho de avançar são os próprios cristãos. Muitas vezes somos nós mesmos quem impedimos o Evangelho de avançar. A forma como a gente vive as nossas vidas, mas não vive como? De uma maneira digna do Evangelho de Cristo. Basicamente tem dois erros. Você pode se denominar cristão, você pode dizer que você é um cristão, o que a gente chama de você ser um cristão nominal, certo? Mas você não tem uma vida transformada, você não tem uma vida regenerada. Você até gosta de ir na igreja, é muito inspirador, é gostoso, você canta umas músicas bonitas, você sai daqui renovado, você sai daqui feliz, certo? Mas não tem transformação na sua vida. No dia a dia, as suas atitudes, os efeitos que o Evangelho causa em você, não são visíveis para ninguém. Você raramente dá demonstrações de uma vida regenerada. Então as pessoas olham para você e dizem, bom, esse Evangelho aí, ele pode até ser verdadeiro, mas poder, ele não tem poder nenhum. Eu não estou vendo mudança nenhuma nessa vida aí. Mas a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. E o poder de Deus transforma vidas. Então a primeira forma como você pode impedir que o Evangelho avance como cristão é não haver efeito nenhum na sua vida de uma vida transformada e regenerada. A nossa salvação, ela é 100% através de Deus. Nós cremos nisso. Nós cremos que a Bíblia fala que nós estávamos mortos em nossos pecados. O que um morto consegue fazer? Nada. Então qual é a sua participação na sua salvação? Zero. Mas Deus, graciosamente, Ele concede a nós a oportunidade de trabalharmos a nossa salvação. De trabalharmos aquela salvação que acontece no tempo presente. Que às vezes a gente chama de santificação, regeneração, transformação de vida. Nós participamos desse processo, graciosamente por Deus. O combustível disso tudo é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo. É Ele quem regenera a nossa vida, é Ele quem transforma o nosso coração. Mas nós, graciosamente, nós temos a oportunidade de participar desse processo. E isso, inevitavelmente, vai acontecer se você for uma pessoa salva. A sua vida vai ser transformada, a sua vida dará sinais de transformação. E isso vai impactar as pessoas de uma maneira positiva. Então, quando isso não acontece, você está sendo um empecilho para o avanço do Evangelho. O outro erro que você pode ter é quando você não tem amor nenhum pelos que estão perdidos. Deixa eu ler até aqui uma citação, quer ver? Para eu falar para vocês certinho. O Timothy Keller, ele tinha um irmão, e o irmão dele não era cristão. E o irmão dele não gostava
de estar no meio de cristãos. Não gostava. Por que ele não gostava de estar no meio de crente? Ele falava assim, em geral, meu irmão, o Billy, como muitos dos amigos dele, evitava os crentes. Por quê? Não é só porque ele discordava deles. Eu discordo daquele pessoal lá, eles creem que Jesus é Deus, tal, eu não acredito nisso. Ele disse que ele não gostava de andar por eles, por quê? Porque ele se sentia muito acusado e condenado por eles o tempo todo. Essa é uma outra forma em que você não está contribuindo para o avanço do Evangelho. Se você condena e se você acusa as pessoas o tempo todo. Você está agindo aqui como o filho pródigo mais velho lá, a parábola do filho pródigo. O filho mais velho tinha 2 filhos, não tinha na parábola? Tinha 2 filhos. O mais novo, quando ele vai embora lá para totalmente perder a vida dele, destruir a vida dele, o que o irmão mais velho fez? Nada. Qual que era o papel do irmão mais velho ali? Ir atrás do irmão, falou, cara, você está maluco? O que você está fazendo? Bota um pouco de ideia na sua cabeça e vem cá, deixa eu te ajudar. Ele não fez isso. E fez o contrário. Quando o irmão foi restaurado, foi salvo, estava dentro da casa do pai regozijando, ele falou assim, esse teu filho aí, meu irmão ele não é. Percebe o tom acusatório, o tom de condenação? Você não colabora com o Evangelho, você não colabora com o progresso, com o avanço do Evangelho, quando você não trabalha a sua salvação, você não tenta regenerar a sua vida dia a dia, mudar os seus hábitos, mudar a sua forma de ser. E você não colabora com o Evangelho quando você fica só acusando, apontando os pecados de todo mundo, como se as obras das pessoas fossem salvá-las, e não como se elas fossem efeitos de uma salvação. Então, esse comentário do Carson é muito preciso. O maior empecilho para o avanço do Evangelho, muitas vezes, somos nós mesmos. Como que eu faço para isso não acontecer, então? Está no versículo 27. Como é que você faz então para achar o jeito certo, para achar a forma certa? Versículo 27, o mais importante, tá vendo? Ele fala, é o mais importante, ele começa dando essa ênfase. O que é o mais importante? O mais importante é que você viva em sua comunidade de uma maneira digna do Evangelho de Cristo. Primeira coisa que você tem que saber é o que é o Evangelho. Como é que você vai viver de uma maneira digna do Evangelho se você não sabe o que é o Evangelho? Você tem que saber definir o que é o Evangelho. O Evangelho é o fato de que nós estávamos separados de Deus e o próprio Deus resolveu solucionar esse problema, porque nós, por nós mesmos, não conseguiríamos solucionar esse problema. Era uma dívida impagável, era um buraco muito grande para ser preenchido por nós, pelas nossas boas obras, pelas nossas atitudes. Então o próprio Deus vai lá e preenche esse espaço. Jesus encarna, se humilha, se torna homem, vive uma vida perfeita, morre uma morte injusta no nosso lugar, mas ressuscita depois de 3 dias. E nós agora fomos resgatados através desse poder. Isso, meus irmãos, não é um conselho. Nós não estamos aconselhando você a viver uma vida de tal maneira. Isso não é Evangelho. O Evangelho não é um conselho. Eu falo assim, viva a vida assim, 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 que vai dar tudo certo no final. Isso é um conselho, não é? O Evangelho não é um conselho. O Evangelho é uma nova, é uma notícia. É uma coisa que já aconteceu, já foi feita por você. E se você realmente crer nisso, isso vai ter um efeito na sua vida. É impossível não ter. Vai ter um efeito na sua vida. A fé sem as obras, ela é morta. É isso que esse versículo vai dizer. Se você crê mesmo, se você crê de verdade que isso aconteceu, vai ter um efeito na sua vida. Então você quer avaliar se você nasceu de novo, é isso. Sua vida tem tido esses efeitos? É assim que você avalia. Então, vivam em sua comunidade de uma maneira digna. Estudando esse versículo, teve algo muito interessante. Algumas versões, talvez a sua versão, algumas versões dizem assim, exerçam a sua cidadania. Exerçam a sua cidadania. Por que Paulo escreveu desse jeito? A palavra que ele usou lá no original era isso mesmo, cidadania. Exerçam a sua cidadania. Você sabe por que ele usaria essa linguagem? Aí a gente tem que entender um pouco o contexto ali dos filipenses. Os filipenses, eles eram uma colônia, né? Eu falei que era uma ilha, mas não era, uma colônia romana. Então veja bem, onde ficava esse lugar? Ficava na Grécia, certo? Só que o pessoal que morava lá em Filipos, eles eram cidadãos romanos. Onde que fica Roma? Virou uma aula de geografia agora, né? Onde que fica Roma?
Roma não fica na Grécia, Roma fica na Itália. Mas os filipenses eram cidadãos romanos. Por quê? Porque eles tinham cidadania romana. É como se você hoje, que é brasileiro, vai morar nos Estados Unidos e consegue uma cidadania americana. Ou eu, como brasileiro, tenho alguns parentes do meu pai que moram no Brasil, mas tem cidadania italiana. Então você está num local que não é um país, mas você tem a cidadania do país. Os filipenses, eles tinham cidadania romana, e nessa época o mundo era dominado pelos romanos. Por que isso importa? Você vai entender, presta atenção, por que isso é importante? Essa cidadania romana, morava na Grécia, tinha cidadania romana, isso dava muitos benefícios para eles, muitos. O fato deles terem essa cidadania, eles tinham direito, por exemplo, de possuir terras, eles tinham proteção jurídica, eles tinham isenção de impostos, pagavam menos imposto, adoravam ser cidadãos romanos, era algo que eles tinham muito orgulho, eles tinham muito, muito orgulho de ser cidadãos romanos. É como se a cidadezinha lá, os comentaristas falam, é como se fosse uma mini Roma, a cidade que eles moravam. Eles sentiam muito orgulho disso, de estar fora de Roma e ser cidadãos romanos. Então Paulo faz essa analogia para eles, porque sabia que isso ia pegar em algo que era valioso para eles. A cidadania romana deles era muito valiosa. Eles falam assim, sabe o que tem que ser ainda mais valioso? A sua cidadania do céu, a sua cidadania do reino de Deus, tem que ser ainda mais valiosa, você tem que dar ainda mais valor nela, do que nessa cidadania romana que você está dando aí. Como que a gente sabe hoje, que uma pessoa tem uma cidadania de algum outro país? Tem documentos para isso, não é isso? Sei lá, vai ter um passaporte, você vai ter o passaporte de um outro país, então você tem a cidadania. Como que você sabe que você tem a cidadania do céu? Como é que você sabe que você pertence ao reino de Deus? Qual que é o documento? Tem algum documento? É o certificado de batismo? Não. É uma carteirinha de membro da igreja? Alguma coisa tipo assim? Da onde você tira a certeza de que você tem a cidadania dos céus? É o Espírito Santo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo. Ele é um selo. O que era um selo nessa época? Era um documento. Os reis, quando assinavam algum papel, aí eles tinham um anel, eles pingavam lá uma gotinha de cera assim e colocavam o selo, como quem diz, isso aqui agora virou um documento, é um selo, certo? Então, você pega algumas passagens na Bíblia, diz que o Espírito Santo ele é o selo da nossa salvação. É ele que comprova que você faz parte do reino de Deus. Olha só, Efésios 1,14. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará, como sua propriedade, para louvor da sua glória. Então o Espírito é o quê? A garantia, é o documento, certo? Romanos 8,9. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Então, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a ele. Mas o oposto é verdade, então, correto? Se alguém tem o Espírito, pertence a Cristo. Então, o que te garante? Como é que eu posso saber se eu sou um cidadão do céu? Você tem que saber se você tem o Espírito de Deus dentro de você. E aí segue a próxima pergunta: como? Como que eu sei se eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim? Pelo fruto do Espírito. Você produz o fruto do Espírito? O fruto do Espírito está em Gálatas. Gálatas 2, não, como é que é a musiquinha? Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Mas o Espírito produz esse fruto, olha o que o Espírito produz. Ele produz amor, ele produz alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aí você fala, legal, são 8 frutos. Não, é um fruto. Isso tudo aqui é uma coisa. Ou você produz isso aqui tudo, ou você não produz nada. E aí, agora complicou. Ou você produz amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, porque isso é um fruto. É assim que você sabe, é assim que você vai saber. Não dá tempo da gente passar por todas as características do fruto, não tem como, a gente não teria tempo hábil para isso. Eventualmente, quem sabe, a gente faz uma série do fruto do Espírito, né, Túlio? Ou o Túlio ou eu, a gente faz
uma pregação sobre isso. Vem de um por um, vamos estudar o fruto do Espírito aqui, né? As características, não fruto por fruto, a característica do fruto, né? Mas tem uma coisa que a nossa passagem de hoje aqui pode te ajudar muito. Como você pode ter certeza, como você pode saber se o Espírito de Deus habita em você? Como você pode saber se você é um cidadão do céu? Se você faz parte do reino de Deus? Como é que você pode saber? Versículo 29. Versículo 29 diz assim, ó: pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. A Bíblia fala muito sobre sofrimento. A Bíblia fala muito sobre sofrimento. E isso, né? Vocês têm me ouvido pregar regularmente agora, mas nós temos pessoas que estão nos visitando hoje, etc. Mas essa é uma das coisas que eu mais gosto no cristianismo. O cristianismo ele é realista. O cristianismo ele fala da vida como a vida é. A vida é dura. A vida é sofrimento. A vida é real. Não é um conto de fadas que tudo vai dar certo. Se você virar cristão, a sua vida vira um algodão doce e um unicórnio cor-de-rosa. Não é isso. O cristianismo ele é muito realista. Ele é a religião mais realista que tem. Ele fala, ó, no mundo tereis aflições. Você vai ter aflições, você vai sofrer. Como você sabe se o Espírito de Deus habita em você? Aqui em Filipenses 1:29, o sofrimento para você toma um outro significado. Você começa a enxergar sofrimento de outra forma. Você ressignifica o sofrimento. Percebe o que ele fala no versículo? Ele fala assim, ó: pois vocês receberam. Então, a primeira coisa, a gente está recebendo, é um presente, certo? De quem você recebe esse presente? De Deus. Se a gente fosse ler ali em cima, você ia ver que você recebe de Deus, certo? E o que você recebe? Crer e sofrer. Crer e sofrer. Essas duas coisas andam de mão dada. Crer e sofrer vai junto. É as duas coisas. Se o Espírito de Deus habita em você, você enxerga o sofrimento de uma maneira diferente. Veja bem, sofrimento, ele não é só questão física, é também questão física. Nós temos muitos irmãos aí preciosos na história da humanidade, irmãos como eu e você, que criam em Jesus, que entregaram sua vida a Ele, que morreram, mortes terríveis, sofrimentos físicos. Eu sei que esse não é exatamente o nosso contexto, apesar de hoje ainda nós temos irmãos nessa situação. Nós temos irmãos lá na África, né? Países como a Nigéria ali, que sofrem muito dessa forma. As pessoas, por serem cristãs, pagam com suas vidas mesmo. Tudo bem, esse não é o nosso contexto, mas nós temos que enxergar o sofrimento com essa forma ressignificada, mesmo na nossa vida diária, no nosso dia a dia. Você enxergar o sofrimento de uma forma ressignificada é o quê? É quando uma doença, quando alguém da sua família se acomete de uma doença, quando você se acomete de uma doença, você não se revolta contra Deus, você não fica revoltado com o Senhor, você entende que aquele sofrimento ali, Deus tem um propósito nele. É quando você trabalha os pecados na sua vida. Todos nós temos pecados em nossas vidas que temos que trabalhar, correto? Nós temos. E trabalhar esses pecados, meus irmãos, vai causar sofrimento. Se você não estiver sofrendo, você não está trabalhando esse pecado como você deveria. Tem que sofrer, tem que doer, tem que abrir mão. Tem que ser assim. Mas só que a Bíblia diz que isso é um privilégio. O versículo está dizendo, vocês receberam não apenas o privilégio de crer, mas também o privilégio de sofrer. O sofrimento ele é um problema para nós quando ele te surpreende. O que mata é a surpresa. É quando você é pego desprevenido. Você não estava esperando o sofrimento e o sofrimento vem. É isso que te mata. 1 Pedro fala, né? Não se surpreendam com o fogo. Então ele fala, é o fogo que vem de repente sem você perceber que te pega. E aí como é que você está preparado então para não ser surpreendido? São as disciplinas espirituais. Você tem que ler a sua Bíblia, você tem que orar, você tem que cantar canções que falem do amor do Senhor para você. Você tem que estar na igreja com os seus irmãos,
você tem que ter comunhão com eles, você tem que ter conversas relevantes com as pessoas. Não é conversar só sobre amenidades, é conversar sobre o Evangelho, é conversar sobre Jesus, é conversar sobre como isso muda a nossa vida. E a gente chegou até aqui, e talvez você esteja pensando assim, não, André, entendi. Eu entendi tudo que você falou, entendi o que ele quis dizer com cidadania, por que ele estava falando sobre ser um cidadão do céu, o Espírito é o documento, entendi tudo. Mas eu não dou conta não, é muito difícil. É muito difícil, dói muito, é muito sofrido. E eu simplesmente não consigo. Não consegue mesmo, nenhum de nós consegue. Mas aí aqui hoje de manhã eu estou para dizer como que você consegue. Como é que você consegue passar por isso? Como é que você consegue ressignificar o sofrimento na sua vida? Para que você possa viver uma vida que realmente seja digna do Evangelho. Viver uma vida digna do Evangelho, que está no versículo 27, é você conseguir fazer o quê? Entender que muitas vezes o sofrimento é um privilégio, é Deus trabalhando na sua vida, trabalhando nas suas vaidades, trabalhando nos seus vícios, trabalhando nos seus problemas. Só tem um jeito, que é o como que eu faço isso? Você olha para Jesus, é o único jeito, e é o único que você precisa. Você tem que olhar para Jesus, você tem que olhar para Ele todo dia. A preocupação de Paulo aqui, irmãos, é com o comportamento dos filipenses. Ele quer que eles vivam de uma certa forma, não é isso? Então ele quer que eles se comportem de uma certa forma. Mas Paulo sabe muito bem que se a gente ficar batendo só no comportamento e na força de vontade, não tem mudança nenhuma, não acontece nada. A verdadeira mudança de comportamento acontece quando você muda o que você acredita. Foi te dado o privilégio de crer e sofrer. Você tem que mudar o que você crê. E aí vai mudar como você se comporta em relação ao sofrimento e a todo o resto da sua vida. Isso não é novo para ninguém, nem para Paulo. Se você for em Romanos 7, no final de Romanos 7, olha o dilema de Paulo. Paulo está falando assim, no final de Romanos 7, eu descobri uma lei dentro da minha vida. É uma lei, é algo que acontece na minha vida todo dia, Paulo falando. É o quê? Quando eu quero fazer o que é certo, eu percebo que o mal... Quando eu quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Eu amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e que me torna escravo do pecado, e eu permaneço dentro dessa escravidão, isso permanece dentro de mim. Como eu sou miserável, ele falou, que vida miserável, eu não aguento mais. Ele falou, que vida miserável, quem vai me libertar disso? Ele fala aqui, quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo achou o como, ele achou como você se liberta, como você ressignifica o sofrimento, como você se torna mais generoso, como você se torna menos mentiroso, como você se torna menos vaidoso, menos orgulhoso. Como você faz isso? Quem me libertará? Como eu sou miserável, como é que eu faço isso? Graças a Deus a resposta está em Jesus Cristo. De uma forma prática, como você faz isso, irmão? Você olha para Jesus, você olha para Jesus na cruz, você olha para isso todo dia, e você se derrama diante disso todo dia. Você entende que Jesus é Deus, que Deus encarnou, Ele se humilhou. Se você crê nisso, que isso é um evento histórico que aconteceu realmente na história da humanidade, você acredita que isso aconteceu de verdade? Você acredita mesmo? Você tem fé nisso? É isso que o Evangelho te pede, que você creia nisso, você tem que ter fé que isso aconteceu de verdade. Não é só um negócio que você ouviu falar várias vezes, não, você acredita que isso aconteceu de verdade, aconteceu tanto quanto você tomou café da manhã hoje cedo, tanto quanto você dormiu ontem, tanto quanto qualquer outro evento histórico aconteceu, tanto quanto qualquer presidente foi eleito, qualquer rei foi deposto. Jesus era Deus, Ele disse que Ele era Deus, Ele encarnou, Ele viveu uma vida perfeita, Ele morreu uma morte de cruz humilhante, morreu pelado, morreu humilhado, fora da cidade, sem culpa alguma. Se você crê que isso realmente aconteceu, e você olha para isso, não tem como a sua vida não mudar. Não tem como, porque se a gente falar que não muda, é porque o Evangelho não tem poder.
E o Evangelho tem poder. O Evangelho tem poder para salvar. Ele tem poder para transformar vidas. E a gente tem visto isso durante toda a história da humanidade. Vidas, pessoas sendo transformadas. Mas você não vai ser transformado por ficar esmurrando a sua força de vontade. Você só vai ser transformado se, como Paulo, você fala assim, ó, que miserável que eu sou. Como eu sou miserável. Eu não aguento mais tentar e não conseguir. O que eu faço? O que você faz? Graças a Deus a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Olhe para Jesus. Vá na raiz do problema. Não tente mudar o seu comportamento. Muda o que você crê. Você crê que isso é verdade? Você crê que isso é verdade? Se você crê que isso é verdade, abre a jaula e deixa o leão devorar a sua vida, cara. Se você crê que isso é verdade, é só isso que você tem que fazer. Faça isso todo dia e você vai ver os efeitos do Evangelho em você. Faça isso todo dia e você vai ver os efeitos do Evangelho em você. Você vai ver o seu conceito de sofrimento sendo modificado. Você vai entender porque você está passando por certas coisas. Você vai entender porque você tem que tratar certas pessoas de certa forma. Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Pai, nós te louvamos. Te louvamos, ó Deus. Te adoramos, ó Pai. Como somos gratos, ó Deus. Nossa, Deus, muito obrigado. Graças a Deus. Graças a Deus, Senhor, que não depende de nós. Obrigado porque o Evangelho, Deus, que a gente crê, não é um Evangelho de segunda chance. Obrigado porque o Senhor não está só dando uma segunda chance para a gente se comportar melhor ou obedecer um pouco mais. Obrigado porque o Evangelho é a boa notícia de que Jesus conquistou a nossa salvação para nós na cruz. E nós, ó Pai, nos arrependemos, ó Deus, de sermos nossos próprios deuses, de acharmos que sabemos o melhor para nós. Nós nos arrependemos aqui, Senhor, agora, nesta manhã, de olhar para o Senhor e dizer: Deus, eu sei o que é melhor para a minha vida. Deixa eu viver a minha vida do meu jeito. Nós nos arrependemos, ó Pai, de dizer isso, Deus. E nós cremos, ó Pai, nós cremos em que o Senhor é real, que Jesus é real e que Ele nos substituiu na cruz, ó Pai. E sabemos, ó Pai, que crer e sofrer eram de mão dada, Deus, mas com o Senhor nós estamos seguros, ó Pai. Nós estamos seguros no Seu amor, Senhor. Independentemente de qualquer sofrimento, Pai. Nós estamos seguros no Seu amor. Obrigado por essa esperança viva, Pai, de estar seguro no Seu amor, Senhor. É a nossa oração nessa manhã, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Amém.